Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar sobre solda. Vou dar várias dicas sobre solda. Solda é um dos maiores desafios para muito profissional de refrigeração, principalmente quem está começando, e alguns que já estão muito tempo, eles evitam pegar serviço que envolva solda. E não tem muito segredo. Aliás, tem alguns segredos, mas eu vou revelar eles aqui. Vou dar várias dicas aqui de como você ter uma solda aí excelente. Beleza? Bom, você que já conhece o canal, se quiser já ir dando aquele like, se inscrevendo, etc., fazendo aquilo que você sabe que deve fazer. Se você ainda não conhece, aguenta um pouquinho, segura até o fim. Se achar que agregou para você alguma coisa esse vídeo, aí sim você deixa aquele like esperto. Beleza? Deixa eu acertar o detalhe aqui. Opa! Deixa eu soltar o vídeo aqui. Então eu selecionei dois atendimentos que a gente fez, eu editei, coloquei só a parte de preparação e de solda, tá bom? Vou soltar o vídeo aqui e durante esse vídeo a gente vai dando as dicas aqui, tá bom? Esse foi um atendimento que a gente fez há um tempo atrás, a troca de um compressor R290, inclusive a gente tem esse vídeo completinho aqui no canal, tá bom? Mas eu peguei os cortes só da parte de solda. Beleza? Então, primeira coisa, eu estou fazendo esse vídeo porque um aluno pediu para que eu fizesse. É um aluno que ele teve problemas com entupimento de solda, tá bom? Então, como evitar entupimentos? Então, a premissa desse vídeo, primeiro, foi para isso, como evitar entupimentos. Mas aí ia ficar um vídeo muito rápido, então eu resolvi trazer várias dicas sobre solda. Então, primeira coisa sobre entupimento. É o que a gente está vendo aí, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Deixa eu voltar para entrar no assunto. Dá uma olhada só. Então a gente tem ali o condensador, correto? É um condensador helicoidal, certo? Que tem aquele tubinho ali, deve ser um tubo de 3/8. Então, ó, se colocar o filtro direto, esse tubo do filtro ele tem 1/4. O tubo do condensador é de 3/8. Então o que vai acontecer? Vai ficar uma folga, tá certo? Se eu fizer a solda assim, muito provavelmente eu vou entupir essa solda, tá bom? Então eu não posso. Então o grande segredo para você não entupir a solda é você deixar a união ali o mais justa possível. Então o que eu vou fazer? Ao invés de colocar o filtro direto no tubo helicoidal, é um tubo de 3/8, então eu estou falando as medidas para você já ir se acostumando aí com essas medidas. Tá legal? A gente usa muito esse tipo de medida. Então o condensador ele é de 3/8, então a gente está colocando ali, ó, uma união de cobre ali de 5/16 para depois sim colocar ali o filtro que usa 1/4, entendeu? 3/8 é maior que 5/16, que por sua vez é maior do que o de 1/4. Fazendo dessa forma vai ficar bem justo os pontos de solda e não vai permitir que entre o material, né, da vareta, porque a vareta derrete, ela fica líquida. E se tiver folga, esse líquido vai entrar e corre o risco de entupir a solda. Tá legal? Então ali, outras dicas que eu vou dar, e daqui a pouco vai aparecer mais, mas se você reparar nesse tubo do condensador, repara que ele está lixado. Então uma das coisas que a gente tem que fazer antes de fazer a solda é a preparação. Você vê que ele está brilhando ali? Então é porque ele já foi lixado. Então muitas soldas elas não dão certo também porque o profissional às vezes não faz a preparação. A preparação é tão importante quanto a hora de você pegar o maçarico e colocar fogo ali. Tá bom? E aí tem gente que quer pular as etapas e acaba prejudicando. Tá legal? Então, primeiro a gente faz a preparação. Olha aí, ó, o tempo que ele gasta, eu já ia falar assim, o tempo que ele perde. Não, preparação não é tempo perdido, é um tempo ali que você está gastando aquele tempo. Porém,
ele vai voltar para você com um serviço excelente. Por exemplo, uma solda que dá vazamento, uma solda que dá entupimento, é serviço que você vai ter que refazer, certo? Então é melhor você gastar mais tempo na preparação do que perder tempo depois tendo que refazer tudo de novo, certo? Agora a gente está indo ali para o capilar. Repara que esse capilar, ele tinha um tipo de um plástico ali, um anel de plástico ali logo atrás, tá bom? Então esse anel, na hora que a gente vai brasar, ele corria o risco ali de derreter e atrapalhar a solda da gente. Então o profissional que está executando o serviço, ele já aproveita e remove aquele plástico justamente para não dar chance para o azar, certo? Não fazer com que, de repente, esse plástico escorra, derreta e atrapalhe a solda. Então, ele remove ali. Ó, e outra coisa aí, ó. Essa outra técnica aí, ele coloca o capilar e ele dá uma beliscada. Daqui a pouco você vai ver melhor no segundo atendimento que eu vou mostrar para vocês. Tá legal? Vou mostrar melhor essa beliscadinha. Porque o capilar ele sempre vai ficar folgado. Tá certo? Então essa beliscada fecha ali o diâmetro do filtro, no caso, justamente para não entrar material para dentro e entupir o filtro. Agora, repara que o compressor, o que o profissional fez? Ele montou todo o compressor, principalmente porque ele está usando um maçarico de oxigênio, esse maçarico não tem acendimento automático. Então, para acender uma única vez, o que ele faz? Ele já deixa tudo montado. Ó, então ele colocou ali válvula Schrader, colocou tubo de descarga, colocou ali o tubo de sucção, filtro, capilar, tudo direitinho para ele não perder tempo, certo? E tudo prezando ali por deixar a tubulação totalmente justa para não entrar material dentro do sistema, ok? Então ali ele já fez duas soldas, já soldou o tubo de descarga, já soldou a válvula Schrader, agora o tubo de sucção. Tá legal? Mesmo que você não tenha um maçarico desse, turbotoche, a mesma coisa. A única diferença do turbotoche você tem que tomar um pouco mais de cuidado, que o turbotoche tem a chama um pouco mais agressiva e aí você tem que proteger, tá bom? Outra coisa, uma dica para vocês, quando estiver fazendo a solda também, protege, direciona a chama de forma que não derreta as etiquetas ali do compressor, tá bom? Porque amanhã ou depois, se você tiver um problema que precise executar garantia, essas etiquetas, e o vendedor, no caso, né, a pessoa que vai fazer a garantia para você, ele tem que conseguir ler a numeração do compressor. Eu já vi casos em que o técnico ele derrete e depois não dá para ler. Bom, aí o profissional está fazendo o seguinte, ele é uma solda de cobre com aço. Entendeu? Por isso ele está passando ali o Aron 200. O Aron 200 é um fluxo de solda, tá bom? Existem várias marcas de fluxo de solda. O que a gente usa aqui na nossa assistência é o Aron 200 da Brasweld. Brasweld, inclusive, patrocinadora aqui do nosso canal, parceira do canal, tá bom? Mas eu sempre usei Aron 200, mesmo antes da parceria, tá certo? Porque, na minha opinião, é o melhor que tem para esse tipo de serviço, tá? Então não tenta fazer esse tipo de solda de aço com cobre sem usar um fluxo de solda de boa qualidade, tá? Minha sugestão Aron 200 para você. Não vai conseguir, tá? Se você não passar o fluxo, o material ali da vareta ele vai escorrer, tá? E não vai conseguir fazer a solda, ok? E não se preocupa, próximo atendimento que eu vou mostrar para você, a imagem vai ficar mais direcionada, você vai ver melhor o processo, tá bem? Ali a parte do capilar. Aí no caso, o capilar, como ele é de cobre, você não precisa passar o fluxo de solda, tá bom? Mas existem alguns capilares que não são totalmente de cobre. Aí nesse caso sim você passa o fluxo de solda. Daqui a pouco eu vou mostrar um desses que você precisa passar o fluxo, tá bom?
Ah, e nunca esquece, se você estiver usando um desses filtros que vem com rabicho, não esquece. O rabicho ele vem ali meio lacrado, só que aquele lacre não segura a pressão. Você tem que finalizar com... Você tem que finalizar com a vareta, tá bom? Tem que abrasar. Tá ok? Bom, deixa eu dar uma pausada agora. É o segundo atendimento que a gente vai fazer. Pausei para quê? Pausei para te fazer um convite. Certo? O convite é o seguinte, está a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais? O lugar é no Portal Refrigeração. Vem aprender comigo. Mesmo que você não saiba nada, não tem problema. Por quê? Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai estudando, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder trabalhar por conta própria na refrigeração, dizer adeus para o patrão, pagar os boletos, realizar os sonhos através da refrigeração. Você acredita nisso? Link na descrição. Vem uma excelente profissão. E você que já é profissional, mas sente aí a necessidade de se atualizar, se aprimorar, vem para o portal você também. Por exemplo, Tecnologia Inverter faz parte do nosso curso de refrigeração. Está disponível para todos os nossos alunos do curso de refrigeração. Tá bom? Tenho dito que Tecnologia Inverter vai dominar o mercado, tá certo? 2025 está acabando, 2026 já está aí e eu tenho dito que é o que vai pegar, tá? As geladeiras que estão sendo vendidas agora em 2025 estão saindo praticamente 100% com tecnologia inverter. Essas geladeiras vão precisar de manutenção e só quem souber o que está fazendo vai conseguir. Beleza? O valor, muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Link na descrição, portalrefrigeração.com. Agora depende de você, tá legal? Vamos voltar para o segundo atendimento, que vai ter umas dicas legais. O segundo atendimento foi nós eliminamos uma linha de orvalho em uma geladeira, tá certo? Eliminamos a linha de orvalho e vamos ver como é que ficou. Certo? E como eu disse no primeiro atendimento, uma das principais coisas que você tem que fazer é preparação. Dá uma olhada na preparação aí antes da gente abrir a tubulação. Então a gente vai tirar a linha de orvalho dessa geladeira, ok? Ó, primeira coisa, preparação. Ele está usando um produto da Brasweld também chamado Cleaner 51, certo? Ele ajuda a você limpar. Ele remove ali ferrugem, ele usa também uma esponjinha de aço, Bombril, né? Famoso Bombril, 1001 utilidades. Então ali ele pingou algumas gotas de Cleaner 51, passou o Bombril, ok? Para limpar bem ali esse tubo, é o que eu falei para vocês. Preparação é aquilo que você às vezes gasta um pouquinho de tempo, mas acaba poupando o tempo depois, certo? No restante do serviço. Então ele já soltou do lado de cá, aquele tubo mais claro que ele jogou ali para dentro é justamente o tubo de orvalho, que vai ser eliminado, tá com vazamento no tubo de orvalho, então a gente vai eliminar, tá bom? Aí no caso ele está eliminando também, tirando ali o tubo de serviço, que ele estava original de fábrica, ele vem lacrado, a gente vai colocar uma válvula Schneider no lugar. Ok? Vamos lá, você tem que deixar bem vermelhinho, certo? A solda tem que ficar bem líquida, senão se você tentar tirar assim, acaba quebrando o pedaço de tubo ali dentro. E aí dá mais trabalho para você remover, ok? Outra dica muito importante é você remover ali o núcleo da válvula. Tá legal? Por duas razões, tá? Por duas razões, que daqui a pouco eu explico quais são as razões. Ali ele deu uma vacilada, ele queimou a caixinha. Queimou um pouquinho a caixinha. Bom, enquanto ele está cortando ali o filtro, deixa eu falar quais são as razões pelas quais você tem que remover o núcleo. Primeira razão, o núcleo ele tem vedações de plástico, de borracha. Se você soldar com as vedações no lugar, elas vão derreter e aí vão perder eficiência, não vão segurar, não vão vedar. E a segunda razão também
é que se você deixa vedado, então digamos que você não vai fazer a solda ali na válvula Schreider, que a solda fosse só no filtro, por exemplo. Mesmo assim, você teria que tirar o núcleo, porque quando você está fazendo a solda, você está aquecendo, você está aumentando a pressão dentro do sistema. Tá legal? E quando você faz isso, acaba dando vazamento. Por isso o núcleo tem que estar fora, para aliviar essa pressão, para não ter vazamento. Ó, aí nesse caso, ó, o tubo de 1/4 ele encaixa perfeitamente no tubo ali. Se eu não me engano, é 3,16. Tá bom? Esse tubo ali desse condensador de geladeira doméstica, tá bom? 3,16. Então ele vai encaixar perfeitamente. Nesse caso, não precisa você colocar uma união, correto? Porque não vai entrar solda para dentro do serviço. Tá vendo aquele outro tubo ali, preso naquele outro... o tubo não, o filtro, preso naquele tubo branco ali, é a outra extremidade do tubo de orvalho que está sendo eliminado. Tá bom? Inclusive, vai deixar até esse filtro no lugar mesmo, não tem problema, ele não vai atrapalhar em nada, fica ali, ele só não vai ter função nenhuma porque o gás não vai passar mais por essa tubulação. Então, essa eliminação ali do tubo de orvalho, tá ok? O filtro foi colocado direto ali no condensador e o capilar, por sua vez, ficava no final, né, do tubo de orvalho, ele vai ali para o filtro novo. Agora sim, ó, repara que esse capilar ele é diferente, ele não é de cobre, tá? Tem gente que diz, o capilar de alumínio, também não é alumínio. Ele é um capilar de aço, tá bom? Ele é em aço, ok? E ele tá limpando ali o revestimento, tá dando aquela limpada para aderir melhor. E se você reparar, a ponta desse capilar, ela é meio acobreada, mas ali é só um banho de cobre que tem. Tá legal? Ele é de aço, no caso. Então você vai precisar utilizar o fluxo de solda, né? O Aron 200. O mesmo que a gente usa do outro lado, né? No condensador, você vai precisar usar aí também. Tá bom? Não é alumínio. Eu volto a insistir porque de vez em quando me perguntam. Eu tenho que usar solda de alumínio aí? Não, não é solda de alumínio. Você vai usar o Foscopper mesmo. Se possível, até o Foscopper com 5% de prata seria melhor ainda. Mas um Foscopper comum ele vai realizar isso. Mas se não passar, se não colocar o Aron 200, né, o fluxo de solda, ó, e o beliscãozinho, dá uma olhada, você vai ver bem legal agora. Ó, você coloca e com alicate comum você dá aquela beliscada e aí a ponta ela vai se conformar ali ao diâmetro ali do capilar. Beleza? Como eu disse, do outro lado não tem a necessidade. Agora sim o Aron 200, tá bom? É a mesma coisa que eu falei antes. Se você não usar o Aron 200, você não vai conseguir fazer essa solda. Tá legal? Bom, deixa eu pausar só mais uma vez. Prometo que vai ser a última. Só para me dar mais um recado para vocês. Tá legal? Recados parceiros. Já que eu estou falando do Aron 200, deixa eu falar também da Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Produtos como o Aron 200, que eu mostrei para você, que é o fluxo de solda. O Alumax, o Mega Pro, vareta de solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamentos, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld, uma loja de refrigeração perto de você. Está conosco também a Elite. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Algumas talvez você conheça, o engate rápido, chave Lochen, sacadores de mecanismo, só que tem muito mais, tá? Ferramentas que você nem conhece e estão fazendo falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, para você poder conhecer todas essas ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande entende tudo de nitrogênio, oxigênio,
maçarico, reguladores, certo? Se você está na Grande São Paulo, vai direto lá, compra o seu equipamento, leva tudo montado, funcionando, prontinho para usar. Se você está em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil, inclusive preço de atacado, tá bom? Michande tem um grande volume, então ela consegue vender a preço de atacado. Se está em São Paulo, Grande São Paulo, litoral, frete grátis. Em outros lugares do Brasil eles enviam e vale bastante a pena porque acaba ficando muito mais barato. Entre em contato através do site caresfrio.com, certo? Se quiser comprar tudo online, é tudo muito fácil de você comprar, vai pondo no carrinho, no final finaliza, ou se você precisar da ajuda de um vendedor, só clicar lá no botãozinho do WhatsApp, você fala direto com o vendedor. Beleza? Decora caresfrio.com. Valeu? Vamos lá finalizar o nosso vídeo por aqui. Bom, o que eu estava fazendo mesmo? Sim, a gente estava aplicando ali o fluxo para a solda. É o que eu falei para vocês. Sem o fluxo, você não consegue. E nesse caso, a gente tem que aplicar também. Lembra que no primeiro caso, como o capilar era de cobre, não precisou aplicar o fluxo? Nesse caso, precisa, tá bom? Todas as vezes que você pegar o capilar meio prateadinho, aplica o fluxo, porque senão dá vazamento. Tá bom? E ali, ó. Lembrando que está sem o núcleo da válvula, certo? Para não criar pressão e para não derreter as vedações do núcleo. Legal? Ó, esse maçarico ele consegue direcionar, é um maçarico de oxigênio, então consegue direcionar muito bem ali a chama, tá bom? Fica bem mais controlada. Se você estiver usando um maçarico daquele tipo turbotocha, eu recomendo que você remova a caixa de relé e os relés, certo? Ou então você coloca uma manta cerâmica ali, que ela vai proteger, tá bom? Para não derreter fiação, não derreter a caixinha. Ok? Ó, essa solda aí, por exemplo, eu falei que ia dar bastante dica. Procura aquecer mais o cobre, certo? Porque o ponto de brasagem do cobre, aliás, do aço, ele vai mais rápido do que o cobre. Então, você coloca mais no cobre para que ele chegue no ponto ao mesmo tempo, tá? Você vai fazer uma solda bem melhor. Se você focar demais no aço, vai escorrer a solda e o cobre ainda vai estar frio. Certo? Não vai estar suficientemente vermelhinho ali para receber a solda. Legal? Essa dica vale ou não vale seu like? Se inscrever no canal. Você já é inscrito no canal? Tem gente que acha que já é inscrito e não se inscreveu. Quebra essa. Se inscreve no canal. Ajuda aí o Portal Refrigeração a se tornar o canal mais relevante da refrigeração do Brasil. Posso contar com você? Então, faz isso agora. Beleza? Ó, sempre ele foca mais no cobre ali em cima, tá bom? E agora, para finalizar ali no rabicho. Já falei isso antes, né? O rabicho você tem que dar uma gotinha ali, porque senão ele vai vazar. Quando pressurizar, aquele lacre que vem, ele não é suficiente para manter o gás dentro do sistema. Tá bom? Já vi muita gente que não solda ali o capilar. E agora, colocar tudo ali o mais próximo possível, tá bom? Tá eliminada ali a linha de orvalhos, agora é só fazer o vácuo e fazer a carga de gás. Beleza? Mas isso é assunto para outro vídeo. Ok, forte abraço. E coloca aí nos comentários que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, tá? Dicas de atendimento, técnicas, beleza? Mas se você quiser aprender mesmo, de verdade,
Vem estudar comigo, tá? Reforço isso daí porque é muito importante. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Falei demais. Tchau.